Capítulo 54. O portão está barrado. Após a conversa com a serpente fantasma e a subsequente expulsão do assentamento araniano, Zashi e Zorian se teletransportaram para um local suficientemente distante e remoto e sentaram-se para discutir o que fazer a seguir. E foi aí que os argumentos começaram. Zorian realmente queria que eles se separassem por algumas horas. Ele precisava de um tempo sozinho, para pensar no que eles tinham ouvido. Para garantir que sua lógica fosse sólida. Ele já tinha suas suspeitas, terríveis suspeitas, mas não eram o tipo de coisa que ele gostaria de deixar escapar. Na verdade, ele não tinha certeza se queria confidenciá-los. Alguém. Até o Zashi. Outra razão pela qual ele queria uma pequena pausa de seu companheiro de viagem no tempo. Zashi não queria brincar junto, no entanto. Devemos conversar sobre isso agora, argumentou Zashi. Enquanto a memória ainda está fresca em nossas mentes. Eu tenho uma memória muito boa, argumentou Zorian. De fato, ele memorizou especificamente o encontro inteiro com a ajuda da magia mental, e nunca esqueceria nada disso. Ele podia revisar a memória com detalhes vívidos quantas vezes quisesse. Seria melhor se eu tivesse a chance de pensar nas palavras do espírito por um tempo. Bem, tudo bem, disse Zashi, dando-lhe um encolher de ombros desdenhoso. Você pode fazer isso. Quem está parando você? Mas não há razão para que você não possa fazer isso aqui comigo. Eu posso ser paciente. Eu vou apenas ficar sentado quieto aqui ao lado e esperar até que você esteja pronto para conversar. Será como se eu nem estivesse aqui. Zorian lançou-lhe um olhar irritado. Ele tinha sérias dúvidas sobre a capacidade de Zashi de ficar quieto assim por longos períodos de tempo, e mesmo que pudesse. Não era a mesma coisa. Não havia como Zashi não saber disso. Olha, disse Zashi, combinando seu olhar irritado com o seu. Eu sei como isso vai. Se eu deixar você ir embora agora, você usará esse tempo para pensar em uma história estúpida para me jogar fora. Você sabe algo? Não sei ao certo, protestou Zorian, balançando a cabeça. E, francamente, se eu quisesse manter minhas suspeitas para mim, não teria me dado ao trabalho de inventar algum tipo de mentira elaborada para enganar você. Eu simplesmente teria me recusado a lhe contar qualquer coisa. Zashi se mexeu inquieto por um momento. Tudo bem, disse ele. Acho que estava sendo um pouco injusto lá. Desculpa. Mas ainda assim, você não está pensando seriamente em me deixar no escuro, está? Depois que eu te informei daquela cobra estúpida e ajudei com seu treinamento de mágica mental. Certamente você percebe o quão rápido isso mataria qualquer tipo de confiança entre nós. Zorian desviou o olhar. Claro que ela percebeu isso. Mas não era assim tão simples. Se o que ele suspeitava estava correto, então como poderia realmente haver confiança entre eles? Só pode haver um vencedor neste jogo, disse Spearoff e resolve em sua mensagem fragmentada. Apenas um pode entrar e apenas um pode sair, disse a serpente fantasma. Se apenas um viajante do tempo pudesse manter os ganhos obtidos no ciclo do tempo e o restante se dissolver no vazio, como se nunca tivesse existido, então como eles poderiam realmente cooperar um com o outro? Qualquer aliança seria apenas uma conveniência temporária, terminando inevitavelmente em traição. E quando tudo foi dito e feito, Zorian tinha certeza de que Zashi estava em uma posição muito melhor para ferrar com ele do que Zorian deveria fazer o mesmo. O ciclo do tempo parecia reconhecer Zashi como mais legítimo, se nada mais. Ainda assim, enquanto grande parte dele gritava para que ele ficasse quieto sobre suas teorias a todo custo, havia uma pequena mas igualmente insistente parte dele que argumentava contra manter Zashi no escuro. Essa situação parecia estranhamente familiar para ele. Depois de um tempo, Zorian percebeu que o estava incomodando. A ideia de lhe esconder esse tipo de conhecimento até que ele pudesse ter certeza e Zashi sendo amargo por fazer isso. Isso o lembrou muito de seus argumentos com Spearoff e resolve antes que ela fosse morta. E por uma boa razão, ele tinha certeza de que suas suspeitas atuais eram exatamente o que ela tentara manter em segredo. Ele estava pensando em tratar Zashi da mesma maneira que havia sido tratado no passado. E ele sabia o quanto odiava o segredo da matriarca naquela época. Ele realmente queria reencenar o esquema secreto da matriarca, apesar da maneira catastrófica que acabou resolvendo. Não seria melhor tratar Zashi da mesma maneira que ele queria ser tratado? A confiança teve que começar em algum lugar. Tudo bem, Zorian suspirou,
voltando-se para encarar Zashi novamente. Vou te contar. Finalmente, Zashi, gritou exasperado, levantando as mãos no ar. Eu pensei que teria que bater em você para fazer você voltar a si. Nota para si mesmo, converse com Zashi sobre sua tendência infeliz de recorrer à violência física para resolver disputas pessoais. No momento, eles tinham tópicos mais urgentes para discutir. Devo observar que isso tem o potencial de realmente destruir qualquer chance de confiarmos um no outro, suspirou Zorian. Quero dizer, nós já não confiamos um no outro. Você mantém essa mente em branco em todos os momentos quando está perto de mim, por exemplo. Esse feitiço é prejudicial para sua mente, se você continuar sem parar. Não acredito nem por um segundo que você não saiba disso. Então você aplica isso especificamente para as nossas reuniões, porque tem medo que eu estrague tudo com meus poderes mentais, se tiver chance. Zashi se encolheu, seu rosto se transformando em uma expressão cômica de surpresa. Lembrou Zorian daquela época em que pegara Kiriel invadindo a despensa da cozinha em busca de doces alguns anos atrás. Você não precisa se sentir culpado, Zorian interrompeu sua resposta, balançando a cabeça tristemente. É inteligente. Eu teria feito o mesmo em seu lugar. Mas ajuda a ilustrar meu argumento, já não confiamos um no outro. Quanto mais, então, ficaríamos paranoicos um com o outro se soubéssemos que apenas um de nós poderia sair do ciclo do tempo com a mente e a magia intactas. O que? Zashi perguntou incrédulo. Por quê? A serpente fantasma declarou isso de maneira definitiva. Apenas um viajante do tempo sai do circuito do tempo, disse Zorian. O resto desaparece para sempre, suponho. Realmente faz sentido. Acho que nunca deveria haver mais de um viajante do tempo. O Brandeone, como a serpente fantasma nos chama. Uma referência ao marcador, provavelmente. De qualquer forma, se nossa situação é tão sem precedentes quanto o espírito sugeria, e o mecanismo do ciclo do tempo só foi projetado sob a suposição, Zorian, Zashi o interrompeu. Não leve a mal, mas suas explicações são péssimas. Não faço ideia do que você está falando. Bem, ok, eu meio que faço, mas ainda assim. Comece do começo, por favor. Tudo bem, Zorian suspirou, tentando esmagar seu aborrecimento. O início. Antes de tudo, nenhuma viagem no tempo está tecnicamente acontecendo aqui. Não? Zashi perguntou, franzindo a testa. Como é isso? A coisa do mundo da ilusão? Não há ilusão, disse Zorian, balançando a cabeça. Tudo é real. Nós somos reais. Carne, sangue e alma e tudo mais. Não estamos vivendo uma construção de feitiços ou algum sonho chique. Isso é bom, disse Zashi, respirando profundamente. Isso me mataria por dentro se descobrisse que tudo o que aprendi aqui é falso e que eu vou ser o mesmo velho Zashi que eu já fui quando acordar no mundo real. Então, o que é isso? Então, uma cópia real do mundo real. Por que não? Zorian perguntou. Os deuses são conhecidos por copiarem as pessoas completamente, duplicando-as em suas almas e tudo. Além disso, parece que até os magos mortais já souberam conjurar matéria real do nada. Aqui, deixe-me mostrar uma coisa. Zorian tirou um pedaço de papel e algumas ferramentas de alteração da mochila e criou uma cópia de um dos desenhos de Kiriel na frente de Zashi, explicando como o feitiço funcionava para o outro viajante do tempo. Essa é uma combinação de feitiços útil, disse Zashi. Não acredito que nunca aprendi sobre isso durante todo esse tempo. Isso teria facilitado tantas coisas. Sim, bem. Eu posso te ensinar como lançar os feitiços mais tarde, disse Zorian. De qualquer forma, é isso que acredito que o ciclo do tempo esteja fazendo, embora em uma escala muito maior. O que quer que esteja por trás disso levou uma planta do mundo, da mesma forma que fiz com os cadernos de Kyle e os desenhos de minha irmãzinha. Uma imagem incrivelmente detalhada de um único momento no tempo em todo o planeta. Possivelmente além. E está produzindo, repetidamente uma réplica do mundo com base nesse modelo, permitindo que ele funcione por um mês antes de destruí-lo e recomeçar. Zashi olhou para o desenho que Zorian recriou, perdido em pensamentos. Este em particular mostrava dois pardais no meio da briga entre si. Era impressionante como Kiriel conseguiu capturar perfeitamente esse momento da batalha em uma imagem estática. Se ao menos ela fosse tão dedicada em seus estudos de mágica quanto em sua arte. Isso é loucura, afirmou Zashi. E viajar no tempo não é? Zorian perguntou, erguendo a sobrancelha. Eu não sei,
de alguma forma, parece mais plausível para mim do que isso, disse Zashi, suspirando. Ele devolveu o desenho a Zorian. Eu acho que faz muitas divagações de Ghost Serpente, no entanto. Mas aqui está o que não faz sentido, se o nosso mundo original é real, e esta cópia em que vivemos também é real. Onde estamos exatamente? Um mundo inteiro ocupa muito espaço, afinal. Em uma dimensão de bolso, eu acho, respondeu Zorian. Não tenho provas, mas ouça. É claro que, para que toda essa configuração funcione, precisamos estar sob uma quantidade insana de aceleração temporal no momento. Caso contrário, como poderia passar um momento no mundo real enquanto passamos décadas ou mesmo séculos neste mundo em loop? Ah, entendi, disse Zashi. Não é que o tempo não passe no mundo real enquanto estamos aqui, é só que o tempo flui tão rápido aqui que quase nenhum tempo passou no mundo real. Exatamente, disse Zorian. Mas esse tipo de aceleração temporal está em um nível totalmente diferente das melhores instalações de aceleração temporal existentes atualmente. Sim, então? Zashi deu de ombros. Comparado a copiar o mundo inteiro, isso parece bastante decepcionante. Eu acho, Zorian concordou. Mas eu suspeito que há mais do que apenas o criador dessa coisa a ser ridiculamente poderoso. As salas de aceleração de tempo precisam ser isoladas do mundo exterior para trabalhar com qualquer tipo de eficiência. Mas esse isolamento ainda é feito através de barreiras mágicas e obstáculos físicos, como paredes, o que significa que há muito mais que você pode separá-los do resto da existência. Uma dimensão de bolso, por outro lado, apenas toca nossa realidade em um ponto específico, seu ponto de ancoragem. Você não pode ficar mais isolado do que isso, e aposto que a possível aceleração temporal é muito maior se você colocar a área de destino em sua própria dimensão de bolso. Então, você acha que o ciclo do tempo é na verdade uma cópia física do mundo, encerrada em sua própria dimensão de bolso acelerada temporalmente, resumiu Zashi. O ciclo do tempo tem uma imagem ridiculamente detalhada do mundo real como era no início deste mês, e recria, periodicamente o mundo inteiro com base nisso. Sim, confirmou Zorian. Só estou adivinhando tudo isso, mas se encaixa com o que descobri até agora. E é que eu pensei que essa coisa não poderia ser mais louca, Zashi reclamou, enterrando o rosto nas mãos. Depois de 1 ou 2 segundos, ele se endireitou e olhou para Zorian. Então, como isso nos afeta? Como isso é diferente de realmente ser um ciclo do tempo? Por um lado, significa que garantir um mês perfeito é impossível, disse Zorian. Você não pode viver um ciclo, decidir que realmente gosta do resultado e terminar o ciclo do tempo e continuar a partir daí. Se você quiser fazer as coisas de verdade, precisará sair do ciclo do tempo. Você será levado de volta no início do mês para tentar tudo pela última vez. Ok, essa é uma diferença importante, admitiu Zashi. Em segundo lugar, Araneia Soriana quase certamente estará viva e bem no mundo real, continuou Zorian. Se tudo aqui é uma cópia, e a dimensão do bolso é deliberadamente isolada do mundo real, tanto quanto possível, a fim de facilitar a aceleração temporal, é improvável que qualquer coisa feita às pessoas no mundo em loop afete suas contrapartes da vida real. Ele sempre poderia matá-los com a alma novamente no mundo real, Zashi apontou, franzindo a testa. Duvido que ele consiga, disse Zorian. Não acho que meu feitiço realmente mate almas. Acho que isso simplesmente os marca de alguma forma, informando ao mecanismo de loop temporal que não deve recriá-los no início de uma nova reinicialização. Se um loop temporal é, como acredita a serpente, fantasma, algum tipo de mecanismo de treinamento, então faz sentido incluir uma função como essa nele. Ele permite que o Brandewine se livre de obstáculos intransponíveis, removendo-os totalmente do circuito. O que? Isso é tão injusto, reclamou Zashi. Porque ele tem essa habilidade e eu não. Você pode ter tido isso em algum momento, Zorian pensou consigo mesmo. É bem possível que Rei Ruby tenha conseguido isso de você e depois tenha apagado sua memória do feitiço. Você acha que seria possível desmarcá-los de alguma forma? Zashi perguntou. É bom que os Aranea não tenham desaparecido permanentemente, mas seria bom ter a ajuda deles também dentro do ciclo temporal. Eu não sei, disse Zorian. Depende do que exatamente foi feito com eles. Ainda há outro problema. Sim. Zashi perguntou curioso. Considerando o que realmente é o ciclo temporal, não acho que podemos apenas esperar passivamente que o mecanismo fique sem energia, disse Zorian.
Parece-me provável que permanecer dentro do mundo em loop quando ele ficar sem energia equivale à destruição permanente. Se quisermos sobreviver ao colapso, temos de abandonar deliberadamente este lugar antes que seja tarde demais, o que é um problema, já que nenhum de nós sabe onde fica a saída ou como acessá-la. Zash olhou para ele em estado de choque. Parecia que ele realmente não havia considerado essa possibilidade. E além disso, a serpente fantasma disse que apenas uma pessoa pode sair deste lugar. Zorian suspirou. O que significa que no momento em que um de nós deixa o mundo em loop, todos os outros viajantes do tempo que ainda estão lá dentro morrem. Apagado da existência, na verdade. Não sabemos disso, protestou Zash. Como a cobra estúpida saberia algo assim? Você ouviu o que ele disse, ele não tem lembranças de nada que aconteceu durante os loops temporais anteriores. Poderia ser inventar coisas para nos dividir. Certamente odeio os marcados o suficiente para tentar algo assim. Mesmo assim, se o espírito estiver certo. Zorian perguntou. E se apenas um de nós puder ganhar isso? Então nenhum de nós sai até descobrir alguma coisa, disse Zash imediatamente, endireitando sua postura. Ele lançou um olhar direto e determinado a Zorian. Vamos descobrir uma maneira de nos libertar vivos e bem. Deve haver um caminho. Embora o garoto estivesse imune à empatia de Zorian devido ao seu feitiço em branco, Zorian ainda podia sentir a paixão por trás de suas palavras. Zorian teve que dar a ele. Zash poderia ser muito inspirador quando ele queria ser. Infelizmente, havia um detalhe muito importante que ele havia esquecido. A questão é, observou Zorian calmamente, não somos apenas nós dois que estamos aqui. Rehob também está neste mundo. Zash parou por um momento, sem dizer nada. Merda, ele finalmente concluiu. Sim, concordou Zorian. Acho que sei porque não vimos nenhum sinal dele durante todo esse tempo. Você acha que ele está tentando sair? Zash perguntou, o medo rastejando em sua voz. É o que eu faria no lugar dele, disse Zorian. Ele acha que há uma quantidade desconhecida de outros viajantes do tempo conspirando contra ele, pelo menos um dos quais é um mago mental melhor do que ele, e você efetivamente escapou de suas mãos. Por que correr o risco de enfrentar tudo isso quando ele pode simplesmente deixar o mundo em loop e apagar todos os seus inimigos da existência no processo? Ele está neste lugar há tempo suficiente para que ele provavelmente tenha conseguido muito do que queria, de qualquer maneira. Droga, Zash xingou, chutando uma pedra próxima em frustração e começando a andar pelo local. Droga. Por quê? Porque é sempre assim. Finalmente recebo algumas respostas sobre essa merda e, claro, estou 3 passos atrás de um idiota que está fazendo o possível para me ferrar. Zorian, por favor, me diga que você tem algum tipo de ideia de onde é a saída. Este é apenas um palpite, mas suspeito que possa estar no tempo de pesquisa mágica sob Soria, disse Zorian. Os Pearolf resolve insistiu muito em garantir que eu soubesse sua localização exata, colocando várias cópias redundantes dessa seção do mapa. Deve haver algo importante lá. Isso é ótimo. Zash disse, animando-se. Quando podemos ir lá? Zorian bufou ironicamente. Não por muito tempo. O lugar é incrivelmente bem protegido. Até, Quataxis se recusou a atacar o local sem o apoio do exército. Droga, Zash xingou. É claro que não poderia ser tão simples. Espero que o pacote de memória da matriarca contenha algumas informações cruciais sobre o tópico, observou Zorian. No mínimo, deveria me dizer o que é esse lugar tão importante. Dessa forma, podemos pelo menos saber se devemos ou não perder nosso tempo no local. Bem, isso é algo pelo menos, Zash suspirou. Espero que não encontremos a saída, apenas para ver Rehob prestes a sair quando chegarmos lá. Não tente o destino, disse Zorian. Enfim, eu só tenho que perguntar. Suponha que encontremos a saída e Rehob não esteja lá. Eu já te disse. Ninguém fica para trás, disse Zash, adivinhando corretamente a pergunta de Zorian. Depois de confirmarmos onde está a saída, atrapalharemos o Rehob até que ele não seja mais um problema, e então nos sentamos e descobrimos uma maneira de tirar nós dois. E se não conseguirmos descobrir por conta própria, encontraremos alguém que possa. É um mundo grande lá fora, alguém deve saber uma maneira de ajudar. Zorian olhou para seu companheiro de viagem, um pouco humilhado por seu otimismo e senso de ética. Ele meio que desejava poder sentir emoções fora do garoto, porque ele não podia deixar de se perguntar se Zash estava alimentando com um monte de lixo idealista,
enquanto silenciosamente planejava deixar o ciclo do tempo na primeira oportunidade. Quanto ele podia dar ao luxo de confiar no garoto? E, na parte de trás de sua cabeça, uma pequena parte traiçoeira de sua mente, sussurrou, quanto Zashi podia dar ao luxo de confiar nele. Depois dessa conversa, Zashi e Zorian se lançaram na caça-aranha com novo fervor. Dia após dia, semana após semana. Com toda a honestidade, as diferentes redes já estavam começando a se confundir um pouco na mente de Zorian. Mas era eficaz, sua capacidade de interpretar memórias araneanas crescia aos trancos e barrancos, e ele até havia identificado o que a aranha de alto escalão fazia com suas próprias mentes. Eles estavam manipulando seus próprios pensamentos, fazendo coisas como filtrar distrações de seus sentidos, atenuar elevações emocionais inconvenientes e impor compulsões ao próprio comportamento. Parecia ser uma maneira de aumentar a produtividade e garantir uma melhor tomada de decisão. Também foi, incrivelmente perigoso, feito de forma inadequada. Esse tipo de magia mental poderia tornar alguém morto, catatônico, irreparavelmente louco ou pior. E era um ramo da magia fácil de fazer incorretamente. Afinal, ninguém realmente entendeu sua própria mente. Apesar do perigo, Zorian achou a ideia fascinante. Não foi literalmente um impulso de inteligência, mas quase funcionou como um. Ele provavelmente tentaria se interessar por isso em algum momento. Mas não agora. Ele estava com as mãos cheias no momento. Ele apenas esperava que as manipulações mentais de Spearow Resolve não fossem tão radicais e complicadas como alguns dos outros anciões araneanos que ele vira recentemente. As lições de Zorian com Ushvin prosseguiram sem incidentes. Ele decidiu não contar ao homem sobre suas últimas descobertas sobre a natureza do ciclo do tempo, pois ainda não sabia o que pensar sobre isso e estava preocupado com a maneira como Ushvin reagiria ao descobrir que era apenas uma cópia. Ele era um homem notavelmente calmo, mas isso seria uma revelação. No entanto, ele perguntou a Ushvin sobre as dimensões do bolso. Infelizmente, Ushvin não sabia praticamente nada sobre eles. Os segredos de sua criação eram raros e guardados de perto. Apenas o maior dos magos era capaz de torná-lo minúsculo, e eles não compartilhavam esse conhecimento de ânimo leve. Vin alegou que nunca havia visto um em sua vida inteira, apesar de conversar com muitos magos capazes, o que deixou Zorian um pouco divertido. Tecnicamente, Vin estava olhando para uma dimensão de bolso agora. Ele simplesmente não a reconheceu como tal. Entre sua interação com Zashi, caça-aranha e aulas com Vin, Zorian estava constantemente ocupado. Era cansativo e ele optou por não fazer muitas de suas rotinas habituais em reinicializações anteriores. Ele nunca foi caçar monstros com Taiven, por exemplo, e nunca contou a ela sobre o ciclo do tempo. Finalmente, quando o final do reinício começou a se aproximar, Zorian decidiu que havia preparado o máximo que podia. Ele informou a Zashi que tentaria abrir o pacote de memória da matriarca em breve e que ele faria uma pausa de 2 dias na caça-aranha para descansar um pouco antes da tentativa. Ele, pelo menos, estava em êxtase com isso. Ela poderia finalmente tê-lo sozinho por 2 dias inteiros. Ou pelo menos era assim que ela parecia interpretar a decisão dele, de qualquer maneira. No momento, era o 2º dia de seu descanso autoimposto, e ele estava deitado em sua cama, lendo uma peça boba de ficção sobre viagens no tempo. Era um livro sobre um homem que voltou 3 anos atrás para evitar uma guerra devastadora e salvar seu amor perdido. A história era mais divertida do que Zorian pensou que seria quando ele começou a lê-la, mas provavelmente era apenas ele. A história era para ser um romance, não uma comédia. É que ele pessoalmente não podia levar isso muito a sério. O feitiço da viagem no tempo foi alimentado pelo amor, de todas as coisas. Que tipo de mágica era essa? Ele interrompeu sua diversão pulando em cima de sua cama, e se cotovelando ao lado dele, onde ela fingiu ler o livro com ele por um tempo. Posso te perguntar uma coisa? Ela perguntou de repente depois de um tempo. Vá em frente, disse Zorian, virando a página. Ele rapidamente parou e voltou à página onde estava. Talvez ela realmente estivesse lendo junto. Você sempre me traz quando vá para a Cioria? Ela perguntou. Essa pergunta novamente. Não, nem sempre, admitiu Zorian. Por quê? Ela perguntou imediatamente, com indignação, rastejando em sua voz. Ele poderia dizer que ela meio que esperava essa resposta, mas definitivamente não gostou. Porque é perigoso, admitiu Zorian.
Zashi não é o único viajante do tempo ao meu lado. Há uma terceira pessoa dando voltas, e ele está atrás de nós. Na verdade, o mais sensato seria nunca trazê-lo junto. Não. Kirie, ele protestou. Mas eu sou muito bom demais para fazer uma coisa dessas, Zorian terminou. Mamãe diz que se elogiar é de mau gosto, Kirie lhe informou. Zorian deu-lhe um olhar irritado e prontamente deixou o livro aberto em seu rosto. Ela cuspiu indignada por um momento antes de levantar o livro e tentar usá-lo como um golpe contra ele. Ela desistiu rapidamente quando percebeu que não era muito eficaz. E quando ela notou que Zorian estava tentando distraí-la de suas perguntas. Por que você não liga para a guilda dos magos desse cara, se ele é tão perigoso? Ela perguntou. Porque ele é um viajante do tempo e eles não ajudariam, disse Zorian, revirando os olhos. Duvido que eu possa fazê-los acreditar em mim. E mesmo que eu pudesse, seria apenas uma pista enorme para o idiota sobre onde ele pode me encontrar. Isso é péssimo, declarou Kirie. Sim, concordou Zorian. Ela se mexeu nervosamente por um momento, colocando o livro ao lado dela na cama. Não tenho ajuda? Ela perguntou. Você ajuda a me manter sã, disse Zorian. É isso aí. Eu te defendi totalmente de Zashi na estação de trem, ela apontou com raiva. Ok, você definitivamente tem razão, admitiu Zorian. Mesmo se ele não estivesse em perigo real, as ações de Kirie ainda eram gloriosas. Mas sério, com o que você está ficando chateado? Você tem medo que, se eu não te levar a cada reinício, eu vou me cansar de você ou algo assim? Sim, ela admitiu. Daimon e Fortol foram à academia, conseguiram novos amigos e esqueceram tudo de nós. Então você foi lá também, mas não conseguiu nenhum amigo e eu sei que é meio cruel, mas fiquei feliz por isso, porque isso significava que você não se esqueceu de mim. Kirie. Zorian suspirou. Ela o ignorou e continuou com sua explicação, derramando rapidamente palavra após palavra e mal parando para respirar, como se tudo desaparecesse se ela parasse. Mas você ainda estava tão distante sempre irritado com tudo. E então você me traz junto e de repente é legal, mas agora de repente você tem esse Zashi, que é um viajante do tempo como você e ele vai se lembrar e eu não vou ir. Kirie, Zashi não tem como substituí-lo, suspirou Zorian, abraçando-a para impedir que ela ficasse ainda mais chateada e revirando os olhos para ela quando ela não podia mais vê-lo. Ela se preocupava com as coisas mais idiotas às vezes. O cara é quase tão irritante quanto você, e ele nem tem desculpa de ter 9 anos de idade. Ela começou a bater nas costas dele por esse comentário. Bem, pelo menos ela não estava chorando. Eu vou te perdoar por não me trazer com você às vezes, Kirie finalmente decidiu. Muito generoso dela. Mas você não tem permissão para me esquecer. Claro, ele concordou facilmente. Que tipo de solicitação foi essa? Mas quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele percebia que talvez não tivesse escolha. Se Regob decidisse deixar o ciclo do tempo e colapsar esse mundo inteiro para trás, o que o futuro reservaria para ele e Kirie? O verdadeiro Zorian e Kirie, ou seja, já que o Kirie que ele estava olhando era apenas uma cópia, igual a ele. E isso foi outra coisa. Ele era apenas uma cópia do verdadeiro Zorian. Se ele encontrasse uma maneira de voltar ao mundo real, o que iria acontecer com o original? Hugo. Ele estava com dor de cabeça só de pensar nisso. Ele meio que teria preferido se o ciclo do tempo simplesmente mudasse sua alma com a do original. Isso significaria que ele estava matando o Zorian original ao sair do ciclo do tempo, mas esse mundo em loop já havia efetivamente matado centenas desses Zorianos, então que diferença mais um faria? O Zorian original concordaria com essa avaliação? Ele aceitaria que não havia problema em morrer para que uma versão futura dele pudesse viver? Com toda a honestidade, provavelmente não. Mas não havia como impedir que ele fizesse a troca, se fosse necessário. Amanhã ele finalmente abriria o pacote de memórias da matriarca. Ele realmente esperava que tivesse as peças finais de que precisava para resolver esse quebra-cabeça de uma vez por todas. Tudo bem, disse Kael, entregando-lhe um frasco cheio de um líquido amarelo brilhante. Inspecionando de perto, Zorian pôde ver que o brilho não era uniforme, mas em vez disso vinha de pequenas partículas brilhantes nadando dentro do líquido. Esta é a poção da qual eu estava falando. A poção da autoconsciência. O objetivo é melhorar a capacidade de uma pessoa de bloquear distrações e se concentrar internamente.
Normalmente é usado para ajudar a treinar a capacidade das pessoas de sentir suas reservas de mana e almas, mas suspeito que também ajudará esse tipo de magia mental a funcionar. Quão confiáveis são suas informações sobre essas coisas? Perguntou Zorian desconfiado, girando o líquido dentro do recipiente. Você testou, de alguma forma ou... Isso é o que meu professor usou para ajudar a treinar minhas habilidades, disse Kael. Definitivamente funciona para o propósito pretendido. E embora eu não tenha certeza se isso irá ajudá-lo em sua tarefa, definitivamente não fará mal nenhum aceitá-lo. Zashi se ofereceu para testar a poção algumas vezes, então tenho certeza de que ela não interfere na magia mental. Ele apontou para o garoto em questão e Zashi prontamente levantou o polegar para Zorian e deu um sorriso brilhante. Eka. O idiota se recusa a deixar sua mente em branco por qualquer motivo, mas ela alegremente bebe um monte de poções estranhas feitas por um necromante júnior que acabou de conhecer. Às vezes ele simplesmente não entendia aquele cara. Mutar. Aqui vai, disse Zorian, engolindo rapidamente o líquido. Quase instantaneamente, a mente de Zorian aguçou-se a um grau incrível enquanto, paradoxalmente, o mundo exterior começou a parecer distante e indistinto. Não é que seus sentidos tenham piorado de repente, porque eles estavam tão aguçados como sempre foram, mas o que eles estavam dizendo a ele de repente tornou-se muito mais difícil de se concentrar. Ele parou de lutar contra o efeito e deixou sua mente se voltar para dentro. Ele podia sentir seu coração bater, seus músculos se movendo enquanto ele se mexia no lugar, o sangue correndo em suas veias. Ele podia sentir suas reservas de mana e a maneira como elas reagiam quando ele as puxava. Seu sentido pessoal da alma, normalmente tão fraco e lento responder, de repente pareceu muito mais fácil de entender. Droga! Por que ele não pediu a Kael algo assim antes? Isso teria sido incrivelmente útil quando ele estava tentando desenvolver um sentido pessoal da alma. Não, ele não podia se distrair. Ele descartou essas visões e, em vez disso, mergulhou em sua própria mente, onde estava o pacote de memórias da matriarca. Ele não sentiu a mesma sensação de maior clareza desta vez, provavelmente porque sua magia mental já era boa demais para a poção melhorar, mas estava tudo bem. Ele agarrou mentalmente o pacote de memória decadente e começou a desmontá-lo cuidadosamente. Não com cuidado suficiente, descobriu-se. O pacote, já prestes a desmoronar completamente quando começou, não suportou o toque ainda um tanto inexperiente de Zorian. Ele explodiu violentamente, atordoando Zorian momentaneamente com uma explosão de imagens confusas, algum tipo de mecanismo de defesa, talvez. E as memórias contidas nele começaram a desaparecer rapidamente de sua mente. Jurando internamente por seu fracasso, Zorian lutou para acessar algumas das memórias antes que todas desaparecessem. Anteriormente, Zorian esperava que a lança da resolução não tivesse se aprofundado tão profundamente na auto-manipulação mental quanto alguns outros anciões aranianos. Agora ele podia dizer com segurança que era um tolo otimista. As lembranças atualmente flutuando em sua mente falavam de um mestre absoluto no campo que fazia com que todos os outros especialistas parecessem um total de fracassos em comparação. Spearoff resolve parecia ter encontrado uma maneira de transformar parte de sua mente em uma calculadora mágica. Poderia de alguma forma separar temporariamente sua mente em múltiplos fios paralelos de pensamento e integrar percepções de várias aranés em um todo unificado e coerente. E isso era exatamente o que ele conseguia descobrir no pouco tempo que recebera. Mesmo que Zorian tivesse recebido vários anos extras para melhorar a leitura de memórias aranianas, e, no entanto, apesar de tudo isso, havia uma lembrança em particular que Zorian podia entender facilmente. Porque havia sido compreensível especificamente para ele. Se você está revendo essa memória, o eco da memória da matriarca dizia, então, com toda a probabilidade, nossos planos foram frustrados e as coisas deram errado. Isso também significa que você aprendeu a mágica o suficiente para mergulhar no pacote de memória e ler algumas de minhas memórias. Bem feito. Espero que você tenha tido a cortesia de respeitar minha privacidade e deixar o resto de minhas memórias em paz. Zorian podia literalmente sentir a presunção em suas palavras. Como no caso, ela se certificara de anexar essa impressão emocional específica àquela seção específica da mensagem. Ela sabia muito bem que ele não tinha esperança de interpretar o resto de suas memórias. Mesmo na morte, aquela aranha estava zombando dele,
Eu sei que você acha que eu fiz isso correndo, mas me ouça. Procurei todas as pistas sobre o ciclo do tempo que pude encontrar. A maior parte do que vou lhe contar vem do espírito patrono de outra teia araneana, os acólitos da serpente fantasma. Procure se você ainda não o fez, mas esteja avisado de que o espírito pode não estar muito feliz em vê-lo. Que eufemismo! A matriarca não percebeu a profundidade do ódio da serpente fantasma por viajantes do tempo, ou ela simplesmente achou que seu aviso era suficientemente informativo. Outras fontes incluem os pesquisadores no momento em que trabalhavam com pesquisa mágica em Soria. Você pode encontrar sua localização no mapa que anexei nesta mensagem, bem como alguns dos invasores que tiveram a chance de interagir com nossa misteriosa viagem no tempo inimigo. Parece que os invasores ficaram bastante curiosos sobre o novo informante e investiram tempo e esforço consideráveis para descobrir o que ele havia feito. Droga! Sua investigação sobre invasores nunca pareceu produzir nenhum resultado no que diz respeito a Red-Hobby. Por outro lado, quando Zorian conseguiu investigá-los adequadamente, Red-Hobby não estava mais interagindo com eles. O que eu deduzi disso tudo é que esse ciclo do tempo é algum tipo de mundo paralelo e falso. Nós somos reais, mas não somos. Difícil de entender. Ou talvez aceite. O problema que surge disso é muito simples. O ciclo do tempo é degradante. Não sei dizer quanto tempo levará para que desmorone completamente, mas sei que simplesmente esperar pelo fim seria desastroso. É preciso sair deliberadamente desse lugar. E tudo o que eu reuni sobre o inimigo que viaja no tempo dos invasores sugere que ele não se preocupa em encontrar a saída ao sair. Não acredito por um segundo que nosso inimigo seja estúpido demais para ver a importância disso ou complacente demais para torná-lo sua prioridade. A conclusão óbvia é que ele já encontrou a saída e pode sair, a qualquer momento. Assim, pará-lo foi de extrema importância. Não importa o que, ele não poderia deixar o ciclo do tempo. Isso foi ruim, e também, se eu for honesto comigo mesmo. Lembrança fantasmagórica da matriarca hesitou, como se estivesse pensando em dizer a próxima parte. Se eu for honesto comigo mesmo, esperava descobrir como nosso inimigo em comum se uniu ao ciclo do tempo, para que eu pudesse participar também. E, eventualmente, deixá-lo antes que mais alguém pudesse. Espero que. Eu não sou insensível, veja bem. Eu teria feito tudo ao meu alcance para ajudar a sua versão alternativa do outro lado. Zash também, por falar nisso. Mas eu estava planejando traí-lo. A quantidade de bem que eu poderia fazer, pela minha teia, pela minha espécie e sim, talvez, até por mim mesma. É muito irresistível. Espero que, se você sair deste lugar, não culpe meu outro eu por minhas próprias fraquezas, mas simplesmente não consigo ver como posso fazer outra escolha. Não é nada pessoal, mas só pode haver um vencedor neste jogo. Eu realmente sinto muito, isso. Zorian quase rasgou toda a mensagem com raiva depois de ouvir isso. Todo esse tempo ele estava se sentindo culpado pela morte dela, esperando que Red-Hobby estivesse mentindo e houvesse alguma maneira de trazê-los de volta. E acontece que Spearoff resolve estava planejando estragar tudo. Mas não. Não, ele não estaria destruindo a mensagem. Isso foi importante. Muito importante para ele jogar fora. Ele ouviria a mensagem até o fim. Ele devia muito a Spearoff resolve, pelo menos. Mesmo que ela tentasse traí-lo, não tenho certeza se esta mensagem é necessária. Mas se o ciclo do tempo pode criar cópias casuais de nós, certamente pode nos destruir com a mesma facilidade. Nosso inimigo claramente tem profundo conhecimento de como o ciclo do tempo funciona. Assim, esta mensagem. Espero que não seja necessário, mas, por via das dúvidas, coloquei um mapa para apontá-lo para as bases dos invasores e, mais importante, para o tempo em que as pesquisas mágicas se estendiam sobre Soria. Tenho certeza de que a saída do loop de tempo está localizada lá. É um artefato antigo chamado Portal Soberano. Você pode encontrar sua lenda em vários livros com bastante facilidade, tenho certeza. A segurança é alta, mas você encontrará uma maneira de acessar a instalação pacificamente no final desta mensagem. O portal não reagiu a mim, não importa o que eu fiz, mas talvez seja para um viajante do tempo adequado como você. De outra forma, pode ser necessário encontrar Tiki para abri-lo. Isso é ruim. Pois se eu interpretei as divagações da serpente fantasma corretamente, a chave consiste nos 5 tesouros imperiais do primeiro imperador Icusiano. O anel, a coroa, o bastão,
Esfera e adaga. Esses itens estão todos perdidos, provavelmente espalhados por Miazena. Você teria que conduzir sua pesquisa em um outro continente inteiro. Eu não achei que fosse possível, mesmo com a ajuda de algo como trabalhar nos portões de Bakura, por isso não me esforcei muito para rastrear os rumores que os cercavam. Você teria que conduzir sua pesquisa em um outro continente inteiro. Eu não achei que fosse possível, mesmo com a ajuda de algo como trabalhar nos portões de Bakura, por isso não me esforcei muito para rastrear os rumores que os cercavam. Você teria que conduzir sua pesquisa em um outro continente inteiro. Eu não achei que fosse possível, mesmo com a ajuda de algo como trabalhar nos portões de Bakura, por isso não me esforcei muito para rastrear os rumores que os cercavam. Depois disso, havia um mapa do submundo de Soria, em grande parte idêntico ao que ele já possuía, mas com os vários buracos em sua versão preenchidos com informações relevantes. Por fim, a matriarca deu a ele informações sobre o inspetor do governo que tinha autorização para acessar o Centro de Pesquisa Mágica do Tempo, verificar seu trabalho e garantir que não desperdiçassem financiamento do governo. Segundo a matriarca, o homem nem sequer era um mago e era fácil de se representar. Foi assim que ela teve acesso ao local. Além da mensagem pré-combinada, ele não conseguiu mais nada com o pacote de memória. Mas, sinceramente, a mensagem já era um pouco demais para ele. Os planos da matriarca para traí-lo, o fato de Rehob ter descoberto uma maneira de sair há muito tempo, as coisas sobre a chave no final. Eventualmente, os efeitos da poção desapareceram e ele se viu atraído pelo mundo ao seu redor novamente. Zash e Kael estavam ansiosos para ver o que ele aprendeu com o pacote e Zorian fez o possível para contar sobre suas descobertas. Todos, exceto o modo como Spearoff planejava traí-lo. Isso parecia um pouco pessoal demais no momento. A conclusão unânime foi que eles tiveram que acessar esse centro de pesquisa mágica o mais rápido possível. Consequentemente, Zorian invadiria o local do inspetor do governo no dia seguinte para roubar seus crachás de identidade e tudo mais que eles precisassem para obter acesso ao local. 2 dias depois, tudo estava pronto. Como seria um pouco implausível que os inspetores do governo consistissem de 2 adolescentes, Zash havia comprado a ambos uma poção de mudança de forma no mercado negro que os transformava em homens de meia-idade, indescritíveis. O que foi estranho. Independentemente disso, com suas aparências alteradas e com toda a documentação necessária em suas mãos, eles simplesmente entraram no escritório da cidade apropriado e exigiram acesso às instalações. Zorian estava preocupada que Spearoff tivesse tido sorte insana em sua própria tentativa e que alguém ligaria para seus supostos superiores para confirmar suas ordens e identidade. Mas nada disso aconteceu. Eles nem estavam desconfiados do fato de que havia 2 deles quando deveria haver apenas um. Zash, sendo um idiota, realmente perguntou a eles que sobre isso. Zorian estava prestes a apagar suas memórias e gritar com ele, mas acabou que eles não viram nada de errado com sua pergunta. Segurança terrível. Você deve ser novo, disse o cara conversando com eles. Esse lugar é inspecionado constantemente. Os membros da realeza temem que alguém roube seu precioso soberano portão, então eles o verificam constantemente. É por isso que há tanta segurança em todo lugar. Honestamente, não entendo por que os pesquisadores toleram. Se eu estivesse no lugar deles, mandaria a maldita coisa de volta ao tesouro real para poder trabalhar em paz. Aposto que nem é a coisa real. Depois disso, eles foram direcionados para um elevador mágico chique na beira do buraco, que os levou até a instalação em questão. Ao longo do caminho, eles passaram ao lado de várias outras instalações de pesquisa menos secretas. Um dos guardas armados que os acompanhavam era falador e não se calava. Zash realmente conversou com o homem, o que foi legal, porque permitiu que ele ficasse em silêncio sem parecer muito rude. O outro guarda estava tão calado quanto Zorian. Os dois compartilharam um olhar amigável entre si em relação às 2 fofocas ao lado deles e depois se ignoraram, durante todo o percurso. Finalmente, chegaram ao local, passando por mais 2 postos de controle armados que apenas olhavam para os papéis antes de jogá-los para dentro, e então finalmente estavam dentro. Eles foram recebidos por um par de pesquisadores, um de meia-idade e outro que não poderia ter mais de 18 anos na estimativa de Zorian. Eles se ofereceram para fazer um tour pelo local e ficaram surpresos quando aceitaram a oferta. Muitas vezes não conseguimos inspetores realmente interessados em nosso trabalho,
comentou o homem de meia idade. Ele se apresentou como Krantin Kekulus antes. A maioria só quer ver o Sovereign para ver se ele ainda está lá intacto, e depois sair o mais rápido possível. Oh, nós definitivamente queremos ver o Sovereign também, disse Zashi, sorrindo. Nós apenas pensamos que poderia ser interessante ver o que mais você tem aqui. Claro, disse Krantin. Tenho certeza de que estamos cuidando bem disso. Somos gratos à coroa por nos permitir estudar um artefato tão incrível. Você não acredita que seja falso, como todo mundo parece? Perguntou Zorian, curioso. Não tenho certeza se é o soberano portão da lenda histórica, admitiu Krantin. Mas é certamente um artefato genuíno da Era dos Deuses. Durante a hora seguinte, Krantin e Ariadne, seu assistente mais jovem que principalmente deixou Krantin assumir a liderança, levaram Zashi e Zorian através da instalação para demonstrar seu trabalho. Zorian percebeu que Krantin estava absolutamente extasiado em dar a alguém que considerava influente um passeio pelo local. Apesar de sua atitude moderada, ele queria mais fundos e apoio da coroa, e achou que agradá-los poderia ajudá-lo. Havia 3 porções principais da instalação. O primeiro foi uma série de 3 salas negras. A primeira e a menor foram reservadas para experimentos em plantas e animais, enquanto as 2 maiores viram uso humano. A segunda parte tratou de combinar alquimia e aceleração temporal de várias maneiras. Finalmente, a terceira e última parte foi baseada em um grande cubo preto com cerca de 4 metros de comprimento em cada lado. Havia uma depressão semelhante a uma porta no lado do cubo, mas Krantin explicou que eles nunca haviam conseguido abri-lo. Esculpido nessa porta havia um diagrama geométrico muito familiar, uma linha horizontal com um triângulo virado para cima, equilibrado sobre ela. Aí está, disse Krantin, passando a mão na direção do cubo preto. O portão soberano. Apesar da lenda que o cerca, acreditamos que seja algum tipo de sala poderosa de aceleração do tempo, em vez de uma porta literal para outro mundo. Infelizmente, nunca conseguimos ativá-lo. Eu tinha grandes esperanças de que o próximo alinhamento planetário e a resultante amplificação da magia dimensional pudessem ser a chave para fazê-la funcionar, mas não tive essa sorte. Vergonha. Incrível, disse Zashi olhando para o cubo com uma expressão ilegível no rosto. Sim, concordou Krantin. É difícil acreditar que algo assim tenha acabado de acumular poeira no tesouro da família Noveda há inúmeras décadas. Se não fosse a generosidade dos senhores viriam doar alguns dos artefatos desnecessários de Noveda para a coroa, quem sabe quanto tempo isso teria ficado lá por descobrir. Sim, disse Zashi friamente, rangendo os dentes. Que cara generoso, esse Tezen. Bem, Krantin tossiu, percebendo que havia atingido algum tipo de nervo. Embora eu esteja feliz em responder a qualquer pergunta que você possa ter, é sobre o que fazemos aqui. Se você quiser. Olhando em volta. Zorian olhou em volta para confirmar que eles estavam sozinhos na área no momento e depois alcançou a mente dos 2 pesquisadores. Embora Krantin e Ariadne fossem magos altamente treinados, eles eram especialistas em magia do tempo e não tinham defesas mentais reais. Em apenas alguns segundos, Zorian forçou suas mentes a ficarem estúpidas. Eles permaneceram de pé e pareciam bem à primeira vista, mas estavam efetivamente inconscientes. Zashi levantou uma sobrancelha com o súbito silêncio. Você os pegou? Ele perguntou, virando-se para Zorian. Sim, confirmou Zorian. Assim. Você sabe como podemos ativar essa coisa? E é mesmo sábio fazê-lo. Quero dizer, deveríamos tentar tocá-lo, disse Zashi. Sim, tudo bem. Não era como se Zorian tivesse uma ideia melhor. Mas devemos fazer juntos, comentou Zorian. Ah, certo, assim, esperamos que ambos o ativem ao mesmo tempo. Nós 2 temos o mesmo marcador, então deve funcionar, certo? Certo, Zorian concordou inquieto. Ele não tinha tanta certeza pessoalmente, mas o que mais ele poderia fazer? Se a matriarca estivesse certa, Regobe já conhecia esse lugar e podia sair quando quisesse. O ciclo do tempo ainda existia, tão claramente que ele não existia. Por que não? Zorian teria em seu lugar. Ele precisava das respostas que a coisa continha. As 3, disse Zorian. 1, 2, 3. Os 2 pressionaram a palma da mão contra o diagrama na porta em perfeita sincronização um com o outro. 2 segundos se passaram. Nada está acontecendo, reclamou Zashi. Droga. Não, Zorian franziu a testa. Ele podia sentir algo saindo do cubo na frente deles,
tentando acessar seu marcador. Pedindo confirmação. Eu podia sentir algo. Ainda não sei se você consegue sentir o seu próprio marcador. Não realmente, não, disse Zashi. Bem, de qualquer maneira, acho que seu apenas ele apertou um dos interruptores em seu marcador. A força misteriosa que se estendia do cubo correu imediatamente para ele. Tudo ficou preto. Zorian meio que esperava acordar em Sirin novamente, com Kirin pulando em cima dele e desejando-lhe um bom dia. Mas ele não fez. Ele estava flutuando em um vazio preto e inexpressivo. E Zashi estava bem ao lado dele. Uá! O que aconteceu? Zashi perguntou, olhando em volta. Onde estamos? O cubo queria que eu desse algum tipo de confirmação, disse Zorian. Então eu disse que sim. E aqui estamos. Se estamos permanentemente presos neste vazio por sua causa, nunca vou perdoá-lo, Zashi avisou. Você teria feito exatamente a mesma coisa em meu lugar e você sabe disso, disse Zorian. Bem, sim, mas você não deveria ser o paranoico, sensível. Concordar com pedidos desconhecidos de um misterioso artefato antigo parece muito estúpido para mim. Antes que Zorian pudesse dizer alguma coisa, outra pessoa surgiu na frente deles. Não. Não é uma pessoa. A entidade na frente deles era vagamente humana, mas isso era claramente apenas uma fachada grosseira. Não vestia roupas, mas estava tudo bem porque não tinha órgãos genitais, pelos no corpo ou qualquer outra coisa que não fosse a pele lisa. Seu rosto estava pálido e apático, e seus olhos eram brancos vazios, livres de íris ou qualquer outra coisa, exceto a luz suave saindo deles. Bem-vindo, controlador, disse a entidade, sua voz suave e sem emoção. Zashi reagiu mais rápido que ele. Ele imediatamente pegou sua vara de feitiço, apenas para encontrá-la efetivamente colada no coldre. Verificando-se, Zorian notou que seus próprios feitiços sofriam destinos semelhantes. De fato, suas próprias roupas pareciam estar coladas à pele e, embora ele pudesse sentir suas reservas de mana, ele não parecia capaz de manifestar nada disso. Quem é você? Zashi exigiu. O que é este lugar? Eu sou o guardião do limiar, disse a entidade, tão apática quanto sua face. E esta é a sala de controle. Eu não acho que este seja um lugar físico, observou Zorian. Observe como suas roupas parecem fazer parte do seu corpo. Ei, você está certo, ponto, Zashi disse, franzindo a testa enquanto tentava arregaçar as mangas e falhou. Nós somos algum tipo de projeção, disse Zorian. Como é a entidade à nossa frente? Ambos olharam para a entidade na frente deles. Parecia interpretar a atenção deles como uma espécie de alerta. Qual é o seu pedido, controlador? O guardião perguntou. Podemos sair deste lugar? Zorian perguntou. É claro, o guardião concordou facilmente. Você quer fazer isso agora? Por licença, queremos dizer voltar aos corpos dos quais estamos sendo projetados, esclareceu Zashi. A resposta permanece a mesma, respondeu facilmente o guardião. Que tal deixar o ciclo do tempo? Zorian perguntou. Loop de tempo? O guardião murmurou sem compreender. Seus olhos brilharam por um momento antes de se concentrar novamente neles. Sinto muito, mas o portão está barrado. O que? Zashi protestou. O que diabos você quer dizer com o portão está barrado? O controlador já saiu do ciclo do tempo, explicou o guardião. Não é possível que mais ninguém saia. Houve um breve silêncio enquanto Zashi e Zorian processavam essa reivindicação. Mas eu pensei que éramos o controlador, protestou Zashi. Você é o controlador, o guardião concordou facilmente. Mas você acabou de dizer que o controlador deixou o ciclo do tempo, Zorian franziu a testa. Ele tem, confirmou o guardião. Porque o ciclo do tempo ainda existe, então? Zorian perguntou. O ciclo do tempo não pode terminar enquanto o controlador ainda estiver dentro do ciclo do tempo, disse o guardião. Então o controlador deixou o ciclo do tempo, mas você não pode terminar o ciclo do tempo porque o controlador ainda está no ciclo do tempo. Zashi perguntou incrédulo. Você não percebe quão estúpido isso soa? Eu não acho que estamos lidando com um ser sapiente, disse Zorian. É algum tipo de feitiço animado desempenhando sua função e confundindo-se com o fato de existirem vários controladores quando é suposto existir apenas um. Guardião, com quem você está conversando agora? Somente o controlador pode acessar este lugar, respondeu o guardião placidamente. Então, espere. Zashi disse com uma voz trêmula. Você está dizendo
Rei Ruby, de alguma forma, enganou a sala de controle, pensando que ele é o controlador do circuito. Zorian suspirou. Ele já saiu. E assim ninguém mais pode sair. O portão está barrado, confirmou o guardião. Bem, porra. Fim do arco 2.